Shalom pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo para o canal, entretanto eu continuo aprendendo aqui em casa e esses desenhos são dessas coisas que nós aprendemos. E eu vim fazer um resumo aqui de várias porções. Eu já havia feito esse resumo, mas infelizmente não tinha gravado. Eu fiquei uma hora falando aqui. Quando eu fui ver, eu não tinha gravado nada. Então, esse aqui já é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo. E quem sabe, né, dessa vez saia melhor. Bom, começando na Parashá Pinhas, olha só como eu tô voltando, né? Muitas porções atrás, a gente aprendeu aqui nos nossos estudos da Torá sobre vários aspectos daquela Parashá. E eu vou trazer o assunto desde essa porção até as porções que nós temos hoje, que está rolando aí no novo livro, né, que nós estudamos. Na Parashá Pinhas, nós aprendemos muitas coisas. E se vocês não perceberam, na porção Pinhas aparecem dois personagens. O próprio Pinhas, né, que é o sacerdote, e também aparece Moshe. E esses dois personagens, eles têm atitudes diferentes, consequências diferentes também. Nós temos Pinhas, ele sendo abençoado pelo Eterno, e o Eterno dando para ele a Brit Shalom, né, a aliança de paz. Mas também tem Moshe, de toda a sua história. Não estamos aqui para julgá-lo, obviamente, mas ele cometeu um erro e a Torá deixa isso bem claro. Moshe acaba morrendo. Então um tem a aliança de paz e o outro acaba morrendo. E tudo isso tem um motivo, e os motivos também são opostos. Primeiro, a gente tem que lembrar quem é o Eterno. O Eterno é aquela consciência acima de todas. Ele é tudo que existe, não existe nada além dele. A gente sabe muito bem, ele é um indivisível. Entretanto, para esse mundo ele usa pessoas para representá-lo. Pessoas que infelizmente, né, por conta das transgressões que entram nesse mundo, não são pessoas perfeitas. Então aqui nós temos a representação do Criador, e aqui é só para vocês entenderem. Eu tinha desenhado aqui um círculo azul representando a face de Jim, de justiça, e um círculo vermelho representando a faixa de Hesed, que seria a misericórdia, etc. Todos nós temos essas duas faces, todos nós temos essas duas representações, entretanto, nas pessoas isso é desequilibrado. Mas no Eterno, bendito seja ele é totalmente equilibrado. Ele não tem defeitos, ele é perfeito, ele está até acima desse conceito, então ele é perfeitamente equilibrado. Entretanto, seus representantes não são. E para o Eterno é muito importante ser perfeitamente representado. E quando Moshe foi chamado naquele momento, né, para representar o Eterno, não esquecendo de todas as coisas que Moshe fez, né, obviamente, foi a única vez que a Torá fez uma crítica ao próprio Moshe. A gente não pode deixar de lembrar de todos os adjetivos que a Torá usa para elogiá-lo, como sendo a alma mais humilde que existia naquela época. Então a Torá ela não deixa de traçar elogios, mas naquele momento, quando o Eterno queria ser representado, e o próprio Eterno, como a gente estudou, causou a seca entre os filhos de Israel, ele tinha um objetivo. Como eu escrevi aqui, o Eterno tinha um objetivo com isso, e o objetivo era justamente se demonstrar aquela segunda geração e fazer um milagre. A gente estudou isso muitas vezes no passado, sobre esse objetivo do Criador. E aí o Eterno deu uma ordem para Moshe, né, para ele falar com a rocha, e Moshe acabou não fazendo exatamente o que o Eterno queria. Moshe, ele não entendeu o contexto do que estava acontecendo, ele julgou aquela geração inteira, chamando aquela geração de rebelde várias vezes, sendo que o próprio Criador depois chamou o próprio Moshe de rebelde também. Então, da mesma forma com a mesma vara em que ele mediu a segunda geração, ele foi medido. Do mesmo jeito que ele falou que aquela geração era uma geração rebelde, ele foi chamado de rebelde. E isso a gente aprendeu também em outras porções da Torá, a porção que eu até casei com a minha esposa, que foi a porção Hukat, né?
É nessa porção que isso acontece. Então Moshe acabou não representando o Eterno da maneira correta. Ele fez o inverso. Ele transmitiu uma mensagem que não é a mensagem correta. Isso se aplica a todos nós, né? Porque a Torá ela é um livro de leis e também é um livro de intenções do próprio Criador. Por cada ensino da Torá e também por cada lei existe uma intenção não só de afetar aquela pessoa que está cumprindo a mitzvah, mas também as outras pessoas que estão ao redor. Então sempre tem um objetivo e muitas vezes a gente com o nosso ego não permitimos que o objetivo dos mandamentos sejam atingidos não só para nós, para os outros. Quando a gente age com soberba, quando a gente age cumpre os mandamentos com as intenções erradas, né? Com a intenção de se mostrar ou aparecer ou se assemelhar como religioso ou como alguém superior aos outros, a gente acaba corrompendo os mandamentos da Torá e acaba corrompendo para nós e para os outros. Foi o que acabou que Moshe fez. Entretanto, do outro lado, nós temos aqui pela face de Dim, de justiça, né? Pinhas, que é o sacerdote, ele representou também corretamente a presença divina nesse momento, porque a presença divina estava consumindo as pessoas do povo de Israel por causa da idolatria, né? Porque as pessoas se associaram a deuses idólatras e também começaram a cometer atos de orgia no meio de Israel, até que aquele líder tomou a atitude de levar uma prostituta, basicamente, uma prostituta ritual para dentro do templo, e Pinhas foi lá e fez justiça. Então ele se assemelhou ao Eterno naquele momento, porque a justiça divina, o Dim, né, estava consumindo o povo, e ele foi lá e consumiu, e acabou com a idolatria de uma vez, pois esse era o objetivo de Pinhas. Então quando ele faz isso, ele representou exatamente a forma com que Hashem queria que fosse representado. E nós temos duas representações aqui diferentes. Nós temos uma representação de Dim, de justiça, ou seja, vai lá e executa um idólatra, ou seja, algo pesado, e temos uma representação de Hesed aqui, ou seja, pega essa geração que nunca viu um milagre, vamos dizer assim, ou viu poucos milagres, ouviu muitos deles dos pais, mas viu poucos, vai lá e mostra quem é o Eterno de Israel e faz um milagre para que eles saibam que eu sou o único. Essa era a vontade do Eterno. Então temos o Hesed e Dim, justiça. Entretanto, uma pessoa representou, né, o Eterno nesse momento de maneira correta e foi abençoada. E essa pessoa aqui, Moshe no caso, nesse caso é claro, lembrando bem que foi nesse caso, não representou o Eterno do jeito que ele devia ser representado e acabou recebendo uma sentença de morte e morrendo no deserto, né? Mesmo pedindo para o Criador, ele não conseguiu alterar o curso das coisas e ele acabou morrendo no deserto. Isso gerou uma série de consequências, né? E aqui nós temos, antes da gente falar dessa parte aqui de baixo, que foram as consequências, mais consequências da atitude de Moshe, né? Nós temos que falar no próprio Criador, porque nesse mesmo exemplo, como nosso objetivo é agir como o Criador, e todos nós temos alguma liderança para exercer, alguns sendo pai e mãe, outros, né, foram liderados pelo seu pai e pela sua mãe, outros no trabalho, né, pelo seu chefe ou pela sua chefe, ou seja lá quem for, você exerce liderança ou recebe sobre você liderança de outras pessoas. É importante entender que o mesmo Criador que deu essa ordem que estava matando o povo, também foi o mesmo Criador que resolveu fazer um milagre por misericórdia para aquele povo, e entendeu a situação daquela geração que não tinha passado por tantas coisas. O mesmo Criador que tirou o nosso povo do Egito foi o mesmo Criador que também nos exterminou quando aconteceu a idolatria, ou seja, são atos de misericórdia, mas também atos de justiça. E no fim, todos os atos são para o bem. Nós sabemos isso porque é o Criador. Mas daqui nós tiramos um grande ensinamento, que as lideranças, não existem lideranças boas ou lideranças más. Existem lideranças adequadas e lideranças inadequadas. Essa é a realidade. Porque se nós formos para esse exemplo que está aqui do lado, eu coloquei um pai e uma mãe, eu estava dando um exemplo aqui, que nós temos dois filhos aqui no exemplo, um filho que é bom, o filho A, e o filho B, que é perverso. Se o pai, ele recompensa o filho bom e o filho perverso da mesma forma, ele está sendo um pai inadequado.
Entretanto, se ele, com sabedoria, usando a sabedoria da Torá, ele recompensa o filho A e recompensa de acordo o filho perverso, ou seja, se o filho perverso fizer coisa errada, ele também sofre, e assim ele está sendo adequado como liderança. Isso é ser adequado. E às vezes o Eterno ele vai pegar duas almas diferentes, né, vai colocar na mesma família, entretanto os erros dessas almas se completam. Eu vou dar um exemplo aqui, pegar uma criança que ela tem uma característica, um filho, né, que ele tem uma característica na alma dele de ser insubmisso. E aí pega um pai que tem uma característica de não ser, de não corrigir as pessoas. Então temos duas pessoas com dois problemas que se encaixam. Por quê? Eu tenho uma criança aqui, eu vou escrever pra gente não esquecer, que é insubmisso. Então é uma alma que tem esse defeito, e uma pessoa com esse defeito ela não consegue evoluir em nada, porque em tudo na vida, tanto no meio comercial quanto no meio das famílias, você tem que aprender a se submeter a alguém. Se você quiser aprender alguma coisa, você vai ter que se submeter ao seu chefe, você vai ter que se submeter ao seu professor, ao seu tutor. Não existe uma pessoa que seja uma liderança livre de ninguém, né? Você tem que aprender a se submeter a outras pessoas e respeitar outras pessoas, senão você não evolui. Então isso é um defeito. E o pai, ele tem um outro defeito, é que ele prefere ser bem visto, né, ao ser, do que ser odiado, do que ter que agir com correção. Por exemplo, se ele vê o filho dele fazendo uma coisa errada, para não, vamos dizer assim, não parecer um pai ruim para o filho, não deixar de ser amado pelo seu filho, ele não corrige o filho dele, e ele trata aquele erro do filho como se fosse algo normal, ou seja, ele prefere ser bem visto do que exercer uma correção no filho dele. Ele ama mais ele mesmo, a visão que as pessoas têm dele mesmo. Então, é uma pessoa, né, egoísta, vamos dizer assim, é uma pessoa que pensa só em si mesmo. Ele não vai corrigir ninguém se essa correção resultar da criança olhar ele com outros olhos. Então ele prefere deixar a criança ser terrível do que educar essa criança. Então o Eterno põe essas duas pessoas na mesma família, um como pai e um como filho, e essa criança sendo terrível vai começar a fazer coisas terríveis, e o pai vai ter que tomar uma atitude uma hora ou outra, né? Ele vai ter que literalmente sair do erro dele de ser egoísta e vai ter que educar essa criança, vai ter que se impor, vai ter que falar não, vai ter que aprender a falar não da maneira correta, vai ter que corrigir seu filho da maneira correta, e assim um vai corrigir o outro. Então aqui nós temos duas almas diferentes, cada uma está num lugar diferente, uma está no lugar de filho, outra está no lugar de pai, e esses dois erros eles se completam, né? Quando o pai ele vem e corrige seu filho, ele corrige essa parte, ele deixa de ser egoísta, né? Ele vai lá e toma atitude e passa a pensar no filho. Poxa, eu preciso corrigir meu filho, não importa se ele vai me olhar depois e vai dizer que me odeia, mas eu preciso corrigir ele, porque senão ele vai se tornar uma pessoa insuportável, ele vai fazer coisas absurdas, cada vez mais absurdas. Então eu tenho que tomar atitude e corrigir o meu filho. Ele corrige essa parte de ser egoísta, né? Ele não é mais egoísta. E aí o filho, quando ele recebe a correção, ele começa a aprender, ele começa a ser corrigido, ele mesmo que a força, ele começa a se tornar submisso ao pai, à autoridade do pai. Então uma alma acaba corrigindo a outra. Então prestem atenção que eu peguei duas pessoas com dois erros diferentes, entretanto esse pai é adequado a esse filho. Se fosse um pai ao contrário, ele não seria adequado. Então, muitas vezes a gente tem que lembrar dessas coisas, né? A gente acaba criticando nossas lideranças, tanto em casa, na família, mas muitas vezes quando eu pego algumas pessoas assim, elas começam a olhar para dentro delas, elas percebem que Deus colocou ela na família certa, ainda que seja uma coisa terrível, mas Deus colocou ela na família certa, porque o erro do pai e da mãe corrige o erro dessa pessoa. Muitas vezes os erros são compartilhados, né? O filho tem muita raiva e o pai também tem muita raiva. E aí o filho olha para o erro do pai de ser um cara raivoso e bravo, e ele corrige o erro dele de ser raivoso e bravo. E ele não quer se tornar como o pai e acaba corrigindo o caminho dele. Então existe uma diferença de ser uma liderança e ser boa ou ruim, e ser adequado ou não. Por exemplo, uma nação corrupta.
Não adianta dar uma liderança honesta para uma nação corrupta. Isso não vai funcionar. A pessoa honesta não vai conseguir governar uma nação de corruptos, né? Tem que dar um governante, um rei honesto para uma geração honesta, para súditos honestos. Senão não vai funcionar. Então, o que o Eterno faz muito isso, né? Tanto na nossa vida, nas nossas relações de emprego e uma série de coisas, né? Isso acaba acontecendo. Então, o pai ele precisa ser adequado. Isso a gente vê na própria vida do Messias, né? Eu vou ver se está no outro vídeo, eu vou voltar a citar aqui. O Messias ele sempre era adequado. Porque o mesmo Messias que estava lá sentando com transgressores para ensiná-los o caminho da verdade, era o mesmo Messias que, para as lideranças e para as pessoas que estavam fazendo comércio no templo, ele tirou o chicote e bateu em todo mundo. É o mesmo Messias. E você que pensa que eram só jovens que estavam fazendo comércio no templo, mas muito provável que velhos, crianças, mulheres, não importa, ele tirou o chicote e bateu em todo mundo. E como é que você consegue associar essa imagem de Messias que acolhe as pessoas com o Messias que tirou o chicote e bateu em todo mundo? Existem até uma briga na internet, né? Tem pessoas que gostam mais de uma parte, tem pessoas que gostam mais da outra, né? Alguns gostam mais da raça e outros da justiça, mas não importa, porque ele estava sendo adequado ao momento, né? Para as pessoas que ele acolhia, né, que eram transgressores, a maioria daquelas pessoas não conheciam a Torá. Eles não foram ensinados porque eles eram filhos de pessoas pobres e pessoas pobres não tinham dinheiro para pagar um instrutor de Torá. Tinham que comer na mão dos religiosos. E você acha que é só de hoje que é interessante para a religião manter as pessoas, né, ignorantes? Não, desde aquela época era muito interessante para os religiosos, ainda mais no primeiro século, né, manter pessoas ignorantes. Então, aquelas pessoas não tinham ciência dos seus erros. Estavam sim impuras e fazendo coisas erradas, mas muitas vezes porque não foi ensinado desde criança a fazer o que é certo. É diferente as coisas de hoje, né? Então o Messias ele sabia que aquelas pessoas precisavam de ensinamento e não poderiam ser cobradas por algo que nunca foi ensinado ou ensinado da maneira correta, né? Então ele sabia lidar com essas pessoas, ele sabia responder à altura. Entretanto, com os líderes religiosos, que eram pessoas ricas muitas vezes, pessoas de poder, pessoas que desde criança aprenderam o estudo da Torá e que mesmo assim estavam convencendo as pessoas a fazer comércio dentro do templo ou permitindo leis absurdas, como é o caso de hoje, né, que até o Beidin em Israel hoje permite que um McDonald's opere no dia de Shabat, por exemplo, em Israel, né? Isso é um absurdo. Mas com esses caras o Messias não teve paciência porque eram pessoas que conheciam, que deveriam estar liderando o povo, mas eram guias cegos. Eram pessoas cegas, preconceituosas, religiosas, né? Que só viam a religião, né? O valor está na religião e não no relacionamento com o Criador. Então o Messias, o mesmo Messias que acolheu o pobre, foi o mesmo Messias que tirou o chicote e deu chicotada em todo mundo. Quer dizer, nos religiosos. Também era o mesmo Messias que em certo debate, quando as coisas estavam deteriorando, ele saiu de fininho, porque ele foi adequado ao momento. Também é o mesmo Messias que, quando foi questionado pelos fariseus, deu uma resposta à altura, né? A questão do Shabat, né? De comer espigas no Shabat, etc., como a gente viu. Então, ser adequado é diferente de ser o bonzinho ou ser o malzinho. Muitas vezes, você como líder, ou você também como liderado, vai precisar ser, entre aspas, mal, agir de um jeito que vai magoar aquela pessoa, mas é porque você está sendo adequado. Ok? Por exemplo, se alguém chega, você como um líder, alguém chega e te desrespeita na frente de todo mundo, se você não der uma resposta à altura, você está sendo inadequado, você está colaborando com aquilo. Então, ser adequado é diferente, é ser verdadeiro, né? Eu tinha feito alguma relação aqui com orgulho e humildade que eu não lembro mais, mas vai ficar aqui. Outra coisa que a gente viu também, isso em questão de consequências dos nossos atos, Moshe agiu inadequadamente nesse momento, não representou o Eterno do jeito que ele queria ser representado. Então tem aqui até um desenho dele aqui, batendo na rocha, né, em vez de falando com ela. E o que Moshe fez? Basicamente ele julgou aquela geração como perversa, né? Ele julgou como uma geração igual à primeira geração, uma geração de pessoas
é, que não se uma geração de pessoas obstinadas. Até nas nossas porções a gente vê em Devarim, se eu não me engano nós estamos em Bamidbar ou Devarim, já deu branco aqui na minha cabeça, mas né, na porção atual a gente vê exatamente Moshe chamando as pessoas de obstinadas, né, de pescoço duro, quer dizer, que não se convence fácil, etc. Porque Moshe tinha essa ideia. Inclusive Moshe falou para a geração que ele não entraria na Terra por causa deles, né? Então vê que o Moshe ele realmente tinha essa ideia, até pela experiência que ele teve. Ele fez isso, ele chamou as pessoas, né, de rebelde e depois foi chamado pelo próprio criador de rebelde. Quer dizer, o mesmo mesma pessoa que foi chamada pelo Eterno de fiel em toda a casa também foi criticado e chamado de rebelde, porque foi uma consequência de um pré-julgamento, um julgamento que não é real, porque se fosse real, o Eterno não teria nenhum motivo para criticá-lo, mas ele criticou, tanto ele como Aharon. Então o Moshe, ele pré-julgou a segunda geração, ele não entendeu aquela geração. É aquele negócio de eu ouço você, mas não ouço com a tentativa de te entender. Eu ouço querendo te responder. E isso é um dos erros, né, que a gente pode cometer em debate, em conversa, em qualquer coisa. Se você está ouvindo alguém com o objetivo só de responder essa pessoa, não tem por que você ouvir essa pessoa. Quando você começar a ouvir as pessoas com o objetivo de entendê-las, por que ela pensa daquele jeito e como seria a melhor forma de ajudá-la, aí você vai estar no caminho correto. Então, ele não entendeu os objetivos do Eterno e também pré-julgou. O que acontece? Momentos depois, em outras porções, acontece um ato que fez o povo de Israel ficar um bom tempo no deserto e talvez seja o fato culminador que cravou a impossibilidade de Moshe ver a terra, que foi quando ele mandou uma carta para os reis de Edom, né, pedindo auxílio, dizendo que iria passar pelo território de Edom, mas não ia fazer nada. E aí nós vemos escrito, né, na Parashá que Edom não entendeu os anseios, literalmente de Moshe, pré-julgou o Moshe e o povo de Israel, exatamente o que ele fez com as pessoas foi feito com ele, e deu uma resposta negativa. Isso fez com que o povo perdesse muito tempo vagando no deserto por causa dessa decisão de Edom, né, dos filhos de Esav, de não permitir o povo de Israel. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende da mesma forma que você vai medir os outros, os outros vão te medir. Será justo. Então, muitas vezes a gente sofre coisas no futuro, porque isso aqui foi bem depois, né? Pelo menos é isso que a narrativa dá a entender. Do mesmo jeito que você faz para os outros, será feito a você. E muitas vezes, né, na visão de Edom, puxa vida, ou melhor, na visão de Moshe, puxa vida, eu fui injustiçado. E realmente foi uma injustiça. Edom vai colher também esse fruto no futuro. Mas isso foi uma consequência de uma atitude lá atrás. Isso se tornou justo, quer dizer, deu a possibilidade de Edom te injustiçar, porque você injustiçou outras pessoas lá atrás. Então, muitas coisas que a gente faz aqui, acha que não vai ter consequências, na verdade justificam outras injustiças que nós sofreremos no futuro. Então comece a pensar das injustiças que você sofreu, das coisas que você não conseguiu, das coisas que foram permitidas que outras pessoas fizessem com você, se você também não fez essas mesmas coisas com outras pessoas no passado. E isso não vai ficar em débito. Uma hora a conta vem. Como aconteceu aqui com Moshe, a conta veio. E aí o que ele fez? Ele chorou, né? Ele foi lá pedir pro Eterno, porque eu queria entrar na Terra e tal, e não vai acontecer. E obviamente não aconteceu por conta disso. Ele sofreu as consequências, não só ele, né, mas também todo o povo sofreu as consequências dessas atitudes, né? Foi uma roda de consequências. Bom, tem outras coisas que a gente aprende também na Torá. Se eu me lembrar aqui agora, eu poderia gravar outro vídeo desse, mas recentemente deixa eu ver quanto tempo tem gravado. Bom, tem 24 minutos, é pouco. Nas porções agora que a gente estava estudando, a gente viu sobre o Shabat, né? Deixa eu até voltar aqui. Vamos dar uma olhada aqui
você faria? Deixa eu ver. Tem a questão do Shabat mesmo. Acho que aqui já dá pra gente voltar. A questão do Shabat, onde, onde o próprio Moshe vai falar das leis e nós enxergamos o que o Eterno quer de nós na guarda do Shabat. E aqui nós evoluímos no entendimento sobre o Shabat. Eu acredito que isso é muito, muito importante. Deixa eu ver aqui. Pessoal, são tantos ensinamentos diferentes que nós aprendendo. Eu tô fazendo um apanhado aqui de tudo que a gente estudou. Acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui. Acho que tá mais pra frente, realmente. Tá lá pra Devarim 6. Aqui. No mandamento do Shabat, aqui em Devarim 5, que ele está basicamente replicando o que está escrito lá na parte de Shemot 20, ele fala, né, 6 dias você vai fazer Kol Melar Terra, ou seja, todo o seu trabalho, e esse trabalho aqui, que é muito importante em esclarecer, que esse trabalho, ele é um trabalho criativo. E qual foi a relação que nós vimos aqui, que é muito importante? É que se você procurar a palavra Malach, que é enviado, e assim são chamados os famosos anjos, né? Malach, você vai ver que é a mesma raiz dessa informação de trabalho, né? De Melachá. Eu vou até pegar aqui para vocês. Eu posso colocar em português assim mesmo, que vai trazer. Só quero a palavra para mostrar para vocês como é que se escreve. Eu não tenho o teclado aqui disponível, mas eu posso escrever aqui mais ou menos como se escreve. Deixa eu pegar a raiz. Faltou o lamed aqui. Isso, essa palavra aqui, ela significa enviado, né? Malach. Prestem atenção na palavra. Bom, é melhor mostrar aqui. Então aqui a gente tem o Mem, o Lamed, o Aleph e o Het Sofit, né? Que é o que vai no fim. E aqui nós temos também a mesma coisa. Mem, Lamed, o Aleph e aqui o Het. E também temos aqui no final o Raf, desculpa. Sempre acaba me confundindo nessas duas letras aqui, o Raf. E Melachá também é a mesma coisa, né? Nós temos as mesmas sequências de letras aqui. Bom, eu acho que eu vou deixar esse ensino para outro momento. E talvez eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu acho que melhor eu escrever isso e fazer essa relação num quadro do que ficar procurando aqui na hora. E é isso, pessoal. Até mais.